Shalom, meus queridos, Deus te abençoe. Um ótimo dia para você, para nós. Vamos para a leitura do capítulo 13 hoje, de 1 Samuel. Pegue as suas coisas, caneta, Bíblia, marca texto. E que o Senhor possa de fato ter acesso ao seu coração, à sua mente. Esteja agora conectado a Ele para de fato absorver o que Ele tem para nós nessa leitura, amém? Pai, obrigada por esse tempo, te damos acesso com liberdade em nossas vidas, para agir em nós, através de nós e neste tempo, de fato, colocar cada versículo lido em nossa mente. Nosso desejo é absorver, aprender tudo isso que temos percorrido. Que o Senhor possa achar lugar em nossas vidas, para nos ensinar, nos amadurecer, contar conosco, fazer-nos evoluir. Temos gratidão por esse tempo, por essa oportunidade. Te amamos, Pai, é a nossa oração. Amém e amém. Glória a Deus. Pega então aí sua caneta, sua Bíblia. E vamos lá, capítulo 13, 1 Samuel, diz assim para nós: guerra contra os filisteus. Na leitura de ontem, nós falamos uma partezinha ali no final sobre o capítulo de hoje, né? E diz assim, olha, na Bíblia, as dinastias geralmente são nomeadas como casa de fulano. O que é uma dinastia? O que é um sinônimo de dinastia? Linhagem, família, casa, estirpe. Porque aqui no finalzinho estava assim, olha. Oferece o sacrifício que não era da sua competência e perde a dinastia que poderia ter construído. Perde a linhagem que poderia ter construído, perde a família que poderia ter construído. Então vamos lá, Saul já era adulto quando se tornou rei e governou o povo de Israel 2 anos. Ele escolheu 3.000 israelitas e mandou todos os outros de volta para casa. 2.000 estavam na cidade de Micmas e na região montanhosa de Betel. 1.000 homens ficaram com o seu filho Jonatas, na cidade de Gibeá, no território da tribo de Benjamim. Jonatas matou o comandante filisteu em Geba, e os filisteus ficaram sabendo disso. E aí Saul mandou mensageiros para tocarem cornetas por todo o país, chamando os hebreus para a guerra. E todo o povo ouviu esta mensagem. Saul matou o comandante dos filisteus. E agora eles estão com ódio dos israelitas. Então o povo respondeu ao chamado e foi juntar-se a Saul em Gilgal. Os filisteus se reuniram para lutar contra os israelitas. Eles tinham 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e tantos soldados quantos os grãos de areia da praia do mar. Foram até Micmas, a leste da cidade de Bet-Avém, e acamparam ali. Os israelitas perceberam que estavam sem saída e numa situação muito difícil. Alguns se esconderam em cavernas e em buracos, outros entre rochas, covas e em poços. Outros ainda atravessaram o rio Jordão e foram para as terras de Gade e de Gileade. Saul havia ficado em Gilgal e o povo dali estava apavorado. Seguindo as instruções de Samuel, Saul esperou 7 dias, mas Samuel não foi até lá. E o povo começou a abandonar Saul e a sair dali. E então Saul lhes disse: tragam os animais para o sacrifício que é completamente queimado
e para as ofertas de paz. E ele ofereceu o sacrifício. E quando estava terminando, Samuel chegou. Saul foi ao encontro dele para o cumprimentar, mas Samuel disse: o que foi que você fez? E aí Saul respondeu: eu percebi que o povo estava me abandonando, que estava indo embora. Você também não veio como havia prometido. Os filisteus já estavam reunidos em Micmas. E aí eu pensei: os filisteus vão descer a Gilgal para me atacar? E eu ainda não tentei conseguir a ajuda de Deus, o Senhor. Então eu achei que tinha de oferecer o sacrifício. E aí Samuel respondeu: o que você fez foi uma loucura. Você não obedeceu à ordem do Senhor nosso Deus. Se tivesse obedecido, Ele teria deixado que você e os seus descendentes governassem o povo de Israel para sempre. Mas agora você não continuará a governar. Você desobedeceu ao Senhor e por isso Ele vai encontrar um homem do tipo que Ele quer e o fará chefe desse povo. E aí Samuel saiu de Gilgal e foi embora. Saul, acompanhado pelo resto do povo, também deixou Gilgal e foi para junto dos seus soldados em Gibeá, no território da tribo de Benjamim. Então ele fez uma contagem dos seus soldados e eram mais ou menos 600 homens. Saul, o seu filho Jonatas e os seus homens ficaram em Geba, no território de Benjamim. E os filisteus estavam acampados em Micmas. Os soldados filisteus saíram para patrulhar em 3 grupos. Um grupo foi na direção de Ofra, na terra de Saul. Outro seguiu rumo a Bet-Horon. E o terceiro na direção do monte de onde se avista o vale de Zeboim e o deserto. Os filisteus haviam proibido os hebreus de fazerem espadas e lanças. Por isso não havia nenhum ferreiro na terra de Israel. E assim, quando os arados, as enxadas, os machados e as foices dos israelitas precisavam ser amolados, eles os levavam aos filisteus. Estes cobravam caro dos israelitas para afiar machados e ferrões de tocar bois, e mais caro ainda para afiar arados e enxadas. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado israelita tinha nem espada nem lança. Só Saul e o seu filho Jonatas é que tinham. E os filisteus mandaram um grupo de soldados para defender o desfiladeiro de Micmas. O capítulo 14, ele é longo. Não dá pra gente fazer, né, um compilado aqui dos dois. Mas termina assim o capítulo 13, porque o capítulo 14 começa assim: um dia Jonathan disse ao rapaz que carregava suas armas, ou seja, dá pra gente encerrar aqui tranquilo. E amanhã, na sexta-feira, a gente conclui com o capítulo 14. O Senhor abençoe sua vida, seu dia, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Pai, nós queremos agradecer porque o Senhor tem falado aos nossos corações constantemente. E saber de situações assim deixa o nosso coração apertado. A atitude de Saul, eu fico pensando, será que eu não teria feito mesmo? Na preocupação de agora, será que depende de mim? Samuel, será que teve algum imprevisto? Não tinha telegrama. Não tinha como fazer uma ligação. Samuel já estava no caminho. Mas Saul, na ânsia, na preocupação, fez uma atitude
que foi como desobediência aos seus olhos, Pai. Ah, Deus, nós queremos ter discernimento para não agir por impulso. Sabemos que hoje o tempo da graça e da misericórdia nos dá uma oportunidade que o povo de Israel no Antigo Testamento não tinha. E nós somos agraciados literalmente por hoje estarmos neste tempo. Mas mesmo assim, como temos aprendido aqui nesses livros e desejamos muito não errar, desejamos muito aprender com os erros dos outros e ser sábios o suficiente para agir diferente. Então, Deus, dai-nos discernimento para não vacilarmos em situações que parecem bobas, mas que não temos às vezes a dimensão de o quanto podem ferir o teu coração. Então, o Espírito Santo de Deus, que bom tê-lo aqui como o nosso conselheiro, o nosso companheiro, o nosso amigo que nos ajuda a viver de forma íntegra, que nos ajuda a viver em meio a situações desafiadoras, comprometidos com Deus, buscando seguir os princípios que Ele nos deu. E Espírito Santo nos ajude. É a nossa oração. Amém e amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. E aí a compreensão para nós do capítulo 13 diz assim. Capítulo 13. É o capítulo da primeira grande derrapagem. Primeira grande derrapagem de Saul. É aqui que vemos como que a impaciência e o medo podem destruir em minutos o que levou anos para ser construído. Vamos analisar os bastidores psicológicos e espirituais desse erro que custou o futuro da dinastia de Saul. E aí tem para nós assim: Saul reúne um pequeno exército em Gilgal, mas os filisteus vêm com uma força assustadora. Era 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e soldados como a areia do mar. O povo de Israel entra em pânico, esconde-se em cavernas, buracos, matas. E a instrução clara de Samuel era para Saul esperar 7 dias até que ele chegasse para oferecer o sacrifício a Deus antes da batalha. O 7º dia chega, Samuel demora um pouco mais do que o esperado, o exército começa a desertar e Saul se vê no limite. A gente identifica aqui um clássico colapso sob pressão e a perda de controle executivo. Saul cedeu ao medo da perda. O exército estava fugindo. A ansiedade o cegou. Ele pensou: se eu não fizer algo agora, eu vou perder o controle. A gente observa que as piores decisões da nossa vida são tomadas quando agimos por desespero, por impulso, por reatividade e não por princípios. Entendemos que a pressa em resolver um problema atropelando a ordem divina é, na verdade, um ato de autossabotagem e falta de fé, que é verdade, né? Se temos a orientação, se lembramos dessa orientação, mas não agimos confiando nela, a nossa atitude demonstra falta de confiança, falta de fé no Senhor. Saul não era sacerdote, a função dele era governar o povo, não era queimar incenso e oferecer sacrifício. Por causa da conveniência, por causa do medo, ele cruzou a linha da obediência.
e assumiu um papel que não era dele. Olha de novo o cenário de Saul. O exército dele está assumindo. O inimigo é gigante. O relógio está correndo e o profeta Samuel ainda não apareceu. A pressão estava no nível hard, no nível máximo. E o que ele faz? Ele mesmo pega o lugar de sacerdote e faz o sacrifício. E logo depois que ele termina, Samuel chega. Meu Deus, o que a falha de Saul tem para nos ensinar hoje? Primeiro, o medo nos faz tomar atalhos. Saul pensou que se não tomasse o controle do ritual religioso, ele ia perder a guerra. Quantas vezes nós tentamos... Meu Jesus. Quantas vezes nós tentamos dar um jeitinho espiritual ou até mesmo prático, porque a gente acha que o Senhor está demorando demais. Ah, Jesus. A impaciência é a primeira inimiga da obediência. Segundo ponto para nós aprendermos com essa falha de Saul. Quando Samuel chega e vê Saul, vê ali o que Saul fez, a resposta dele na hora é muito dura, né? Festes loucamente, e agora o teu reino não se firmará. Saul perdeu a oportunidade de construir uma linhagem, uma dinastia, porque não aguentou esperar mais algumas horas no posto da obediência. Gente, foi coisa de horas, coisa de tempo curto, principalmente para eles ali que não tinha essa noção de minutinhos passando, né? Uma vida inteira de conquistas pode ser manchada por um momento de impaciência. E o terceiro ensinamento para nós, no versículo 19, nós vemos um detalhe trágico. Os filisteus haviam proibido os ferreiros em Israel, de modo que os israelitas nem sequer tinham espadas ou lanças adequadas. Era só Saul e o seu filho que tinham armas para isso. Ou seja, o problema de Israel não era a falta de armas físicas, olha aí. Era a falta de confiança em Deus. Porque se Saul tivesse agido com paciência, esperado Samuel, mesmo sem armas na mão, o povo ainda ia vencer, provando que quem conduz a vitória do povo ali é Deus. Quando você confia em Deus, você não precisa atropelar as regras do céu para tentar salvar sua própria pele. Eita Deus, que forte, hein? E um protocolo para nós aqui da espera e um protocolo de obediência. Primeiro ponto, existe alguma área da sua vida onde você tem sentido tanta pressão, que está tentado atropelar o processo ou dar um passinho precipitado, fora da direção de Deus? Segundo, você tem tentado assumir papéis ou tentado resolver problemas que não são da sua alçada por desespero de controlar o resultado? E terceiro, lembre-se, o tempo de espera, os dias que Samuel parecia não chegar, ele não é perca de tempo. Esse tempo de espera não é perda de tempo. É o teste da sua lealdade aos princípios. Meu Deus. O tempo da espera num processo que você está vivendo, aguardando um agir de Deus, uma resposta, um mover, uma intervenção, não é perda de tempo. É o teste da sua lealdade aos princípios.
Como você pode exercitar a paciência diante da sua crise de Miquimás, a cidade ali, hoje? Como que você pode exercitar a paciência diante da sua crise hoje? Respira fundo, ore, exponha ao Senhor, declare palavras de vitória. Confunda o inimigo, profetize vitória, posicionamento, força, resiliência, resistência, pés firmados, balanço, mas não caio. O vento balança para lá e para cá, mas eu não caio não. E nem saio do lugar. Tinha um louvor assim. Frase de impacto para nós. A impaciência sob pressão é a brecha que o inimigo usa para te fazer trocar a obediência por um atalho desastroso. Repetindo, a impaciência sob pressão, aquela coisa de estar demorando chegar, acho que eu preciso fazer alguma coisa, é uma brecha que o inimigo usa para te fazer trocar a obediência por um atalho desastroso. Não atropele o tempo de Deus por medo de perder o controle. Espere no posto da fidelidade, pois o socorro de Deus nunca chega atrasado. E esse posto de fidelidade, aonde ficar totalmente na dependência dele, sem ter controle das coisas, demonstra a nossa plena confiança e dependência dele. Que tremendo, né? Resumo para nós do capítulo 13 tem como palavra-chave impaciência. Nesse capítulo, somos advertidos e aprendemos que ceder ao pânico e desobedecer aos princípios por causa da pressão das circunstâncias pode nos custar o futuro e a nossa paz. O erro foi cometido, a sentença foi dada e o reino de Saul não seria duradouro. Mas no capítulo 14, temos um contraste belíssimo. Enquanto Saul está acuado, ansioso, seu filho Jonatas, demonstra uma ousadia extraordinária, com uma fé inabalável e acompanhado apenas pelo seu escudeiro. Jonatas decide subir o desfiladeiro para enfrentar todo o acampamento dos filisteus, provocando um grande livramento para Israel. Uau! Nós vamos ver juntos no capítulo 14 essa coragem de Jonatas e ver o que o Senhor tem para nos ensinar. Amém? Espero você. Para concluir esse momento, um trecho da leitura desse livro tremendamente abençoado. Tem link na descrição do vídeo que te leva direto para o site da nossa igreja. Eu faço questão de poder compartilhar aqui, porque o quanto o Senhor complementa nas nossas lives aqui durante o dia a palavra dele para nós. O nosso apóstolo Joel Pereira foi muito usado por Deus em deixar para nós mensagens diárias. São 365 inspirações para cada dia do ano. Você tem uma palavra, um rema, uma direção. E aqui eu compartilho com você apenas um trechinho. E hoje para nós é o capítulo 145.
que tem como base Jeremias 23, versículo 16. O título é: Você sabe discernir a voz de Deus? Ao conhecermos a palavra de Deus e termos intimidade com o Espírito Santo, ficamos mais protegidos contra qualquer ensinamento errado ou engano. Verdade. O ponto central é, em vez de buscar respostas rápidas ou depender de qualquer pessoa que se diz profeta, nós precisamos focar em ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Quando estamos em comunhão com Ele, Ele levantará vozes confiáveis para nos guiar. Mais importante do que buscar respostas externas é ter a segurança interna de que Deus está no controle, nos conduzindo para a vitória desde que andemos em Sua presença. O ponto central é não depender de outros para nos orientar a viver a vida que o Senhor tem para nós aqui. O ponto central é construirmos constantemente a nossa intimidade com Deus, buscando na palavra, como temos feito, essa leitura inteira da Bíblia, que traz para nós entendimento, nos dá base de conhecimento, nos dá um discernimento, porque quando ouvirmos qualquer palavra que pareça torta, um direcionamento estranho, através do Espírito Santo, teremos o discernimento de entender se aquilo vem de Deus ou se aquilo está esquisito. Se não temos essa base alicerçada, essa intimidade com Deus, esse relacionamento, essa busca constante na palavra, qualquer vento que bater, leva. E nós precisamos saber diretamente com o Pai, na nossa ligação com Ele, e o discernimento que o Espírito Santo vai dando, precisamos estar atentos. Finais do tempo se aproximam, dias maus se aproximam, coisas que nós vimos, profecias já se realizando. Nós precisamos estar alerta para que quando uma palavra vier parecendo perfeitamente conduzida por alguém cheio de Deus, e aí fala algo que, peraí, não foi bem isso que eu li na palavra, tem uma coisa estranha, tá meio torto, tá usando um versículo isolado para colocar um conceito que não é princípio de Deus. Vocês estão entendendo? Você sabe discernir a voz de Deus? E como vai saber discernir? Ao conhecer a palavra, ao ter intimidade com o Espírito Santo. Isso vai nos tornar protegidos contra qualquer ensinamento errado ou qualquer engano. Busque no Senhor, se alimente dele. Louvado seja Deus, que nós hoje temos líderes abençoados que têm nos conduzido debaixo da autoridade de Deus. O Espírito Santo confirma isso em nós. Mas existem tantos pelas redes sociais, tantas pessoas querendo falar algo. E até mesmo aqui nos nossos devocionais, no momento em que eu compartilho o meu pensamento, aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando ao meu coração e eu compartilho com vocês. Peça ao Senhor discernimento para que, se eu falo algo que não é aquilo que tem base aqui, se por algum momento eu falar algo, peça ao Senhor para mostrar. Sabe?
Eu peço ao Senhor para nos conduzir, eu peço ao Senhor para me conduzir. Mas nós precisamos ter intimidade com Deus, estarmos alicerçados com Ele para deixar derramar sobre nós esse discernimento para não sermos levados por nenhum vento qualquer. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, te proteja, te dê um dia maravilhoso. E amanhã estaremos juntos, se Deus quiser. Beijo, fica com Deus e até! Tchau!